Bom dia, tchutchucos da Fabi! Quarta-feira, acorda menino, acorda menina, para mais um momento de reflexão nos frutos do Espírito Santo. Hoje é o nosso quarto dia dessa semana de oração especial, semana de oração online. Vocês pediram e eu tô muito feliz de estar fazendo, porque eu tô muito feliz de estar fazendo algumas pessoas acordarem junto comigo. Na verdade eu acordo bem antes de vocês, mas a acordarem no sentido de fazerem desse momento de reflexão a primeira coisa do dia. Algumas pessoas têm escrito, vocês podem ver nos comentários, e têm escrito pra mim por mensagem ou por direct no Instagram, falando de que elas não tinham o hábito de falar com Deus na primeira hora, na hora que acordam, e como isso tem mudado o dia delas. E eu tô muito feliz porque é isso mesmo, quando a gente toma o hábito, tem e é bem um hábito, o hábito a gente constrói, de falar com Deus, de meditar nas coisas de Deus. A primeira coisa, todas as outras são moldadas a Ele. Então, antes mesmo de sair da cama, antes mesmo de fazer outra coisa, tem gente que tá fazendo nossa semana de oração sentada no sofá, como eu, tem gente que tá fazendo semana de oração deitada na cama, tem gente que tá fazendo essa semana de oração na mesa da cozinha. O Ricardo me escreveu, o Ricardo Bandeto me escreveu que tá fazendo a semana de oração no carro. Porque ele não sei porque não pode fazer dentro de casa, mas que ele entra no carro e fica assistindo vídeo e vai estudar a Bíblia depois disso, e eu tô achando muito legal. Você pode comentar aqui também onde é que você tá assistindo esses vídeos nessa primeira hora do dia, nesse primeiro momento do dia, e como isso tem feito bem pra você. É bom saber que o que a gente faz reflete em coisas boas na vida das pessoas, né? Se os frutos dessa semana de oração tiverem sido fazer você se aproximar mais de Deus, ler a palavra dele, então, oh yes, deram frutos positivos sim. E hoje a gente vai falar de um fruto que nem sempre é praticado por nós, infelizmente. Esse fruto é a bondade ou a benignidade. Palavrinha difícil essa, benignidade, né? Que tem a ver com ser bom, de ter gestos bons. Alguns dos conselhos de Paulo, aliás, os conselhos todos dele, tem muito a ver com a nossa realidade, porque são baseados em princípios. E sabe o que eu acho mais legal da gente estar estudando esse tema de frutos do Espírito? É que todos esses frutos são demonstrados na vida de Jesus. Isso significa que quanto mais a gente desenvolver esses frutos através do Espírito Santo, mais parecidos nós vamos ser com Jesus. E a bondade e a benignidade dele podem ser vistos em gestos em que nós cristãos muitas vezes faríamos diferentes. Quando Jesus se aproxima da prostituta que lhe era trazida com força, com violência, para que, né, na verdade era uma pegadinha que os fariseus estavam querendo fazer, e ele demonstra amor e compaixão, ou mesmo quando ele está junto ao poço e ele fala com ela com amor e compaixão, eu fico pensando quantos de nós faríamos a mesma coisa, trataríamos bem, agiríamos com bondade com uma pessoa que a gente julga que não é certa. Porque a gente tem um problema sério com o pecado, que é os nossos pecados a gente relativiza, a gente categoriza pecado, né? Então isso é ruim, isso é mais ruim de ruim, isso é pior, isso é melhor, e a gente trata as pessoas conforme os pecados dela. Já percebeu isso? Se uma pessoa tem pequenos pecados, a gente trata melhor. Se uma pessoa tem grandes pecados, a gente trata pior. Mas isso não é ser cristão. Não era assim que Jesus fazia. Jesus tratava o mentiroso, o ladrão, a prostituta, o glutão. Ele tratava todos da mesma maneira, com gestos de amor, porque ser bondoso, quando o Espírito Santo ele coloca no teu coração esse fruto e isso transborda na sua vida para os outros, ser bondoso é enxergar todos como semelhantes e filhos de Deus. E assim, independente de se o pecado, a ação do outro, a atitude do outro gera reações mais ou menos problemáticas, você olha para ele como alguém que também merece a graça, que também está sob a graça de Deus. E muitas vezes a gente não tem sido bom. Eu me pego às vezes pensando em tantas coisas que eu poderia ser diferente no sentido da bondade. A bondade é um reflexo das atitudes de Deus, embora às vezes a gente só quer ver a justiça, mas a bondade é um outro reflexo, é uma outra face. Na parábola do filho pródigo, a gente vê a bondade do pai em receber de volta aquele filho imundo, sujo, fedorento, e que fez tudo que fez de errado e que o blasfemou, mas que decidiu voltar, e a bondade do pai envolve esse filho. A bondade do pai tapa todos os problemas do filho para que os outros não escarneçam dele.
E como cristão, muitas vezes a gente age da maneira totalmente oposta. A gente não é bom com os que falham. A gente apedreja, a gente, sabe, expõe ainda mais, a gente faz questão de... Eu acho que se fosse na Idade Média, a gente faria exatamente a mesma coisa. Botaria numa cruz, num fogo, e faria fogueira e falaria, tá vendo? Isso aqui, ó, pecou, desgraçado, é isso mesmo, não pode habitar no meio da gente. E no meio daquelas pessoas que acusavam a prostituta, lembra? Tinha um bando de mentirosos, tinha um bando de adúltero, só que os pecados deles ainda estavam escondidos. E pelo seu pecado não ter sido revelado às outras pessoas, não significa que você está deixando de pecar. Então, quando você for pensar em agir como juiz com outros irmãos teus, com pessoas que caíram eventualmente, e as pessoas souberam, porque muitas vezes a gente cai e as pessoas não sabem, as pessoas souberam, eu te convido a ser bom, a ser benigno, assim como Jesus agiu, que nós possamos tratar essa pessoa com o amor dele, com a bondade que envolveria, cobriria suas vergonhas e trazer de volta. Porque quando a gente não é bom com as pessoas, quando a gente não é benigno, a gente afasta delas a possibilidade de se achegar mais a Deus, sabe? Isso é um problema sério, porque estamos sendo nós a barreira que vai separar essa pessoa de Deus. Porque às vezes ela é tão fraca ou não sabe que ela tem esse canal de ligação com Deus, que a maneira dela conhecer a Deus é através de nós. É através dos nossos gestos, é através da nossa postura, é através de como nós a tratamos. É a única maneira que ela enxerga. E nós estamos fazendo um desserviço para Deus, que é mostrando crueldade, julgamento, que é mostrar uma pessoa que escolhe, sabe? E essa pessoa olha, puxa, mas se Deus é assim como ela é, porque ela é cristã, ela diz que segue a Deus e tal, então, né, melhor nem me aproximar desse Deus que ele vai me fulminar. E daí eu fico pensando, como ser bom? Já pensou como ser bom? Tem várias maneiras de mostrar benignidade, desenvolver o fruto da benignidade. Uma é em gestos, a outra também é em treinar o seu pensamento para olhar a pessoa como ela é vista aos olhos de Deus. Eu acho que pra mim esse é o maior desafio, assim, porque às vezes é fácil você fazer o bem, tipo ser educado, sabe? Fazer coisas que pareçam boas. Mas o nosso pensamento precisa ser treinado e Deus nos dá essa força, essa possibilidade mental e espiritual de treinar o nosso pensamento para ver essa pessoa com os olhos de bondade, com olhos de misericórdia. Isso faz uma diferença na maneira como a gente vai tratar essas pessoas. Nossa mensagem de hoje é rapidinha, quer dizer, nem tão rápida assim. Mas no dia de hoje eu queria te convidar a desenvolver o fruto da bondade, da benignidade e orar para que o Espírito Santo te faça ser bom, ter pensamentos bons em relação aos seus irmãos. E de novo nós vamos escolher 2 versículos bíblicos que você vai compartilhar nas redes sociais. Pode botar aqui nos comentários, bota no seu Facebook, no Twitter, no Instagram, onde você quiser. Mas 2 pensamentos bíblicos, 2 versos bíblicos que nos mostrem que a bondade de Cristo pode e deve ser imitada. Que os cristãos ajam com bondade e benignidade. Quero te convidar a desenvolver, compartilhar pelo menos 2 versinhos bíblicos sobre bondade e benignidade. E a gente tem um encontro marcado ao meio-dia e às 6 da tarde para a nossa oração. Todo mundo orando e botando a hashtag Semana de Oração da FAB. Faça seus pedidos por ali, colocando a hashtag dos nossos intercessores. Tem muita gente que está orando pelos pedidos uns dos outros. É só procurar pela hashtag no Instagram, no Face e no Twitter. Coloca a hashtag Semana de Oração da FAB e a gente vai se procurar por essa hashtag. Vou orar pelos seus pedidos, vocês vão orar pelos que já estão ali e vamos ter gestos de bondade com quem precisa, para que as pessoas possam ver brilhando através da nossa vida o Cristo Jesus que a gente segue. Que você tenha um dia maravilhoso e abençoado, que você tenha um dia cheio de bondade e benignidade, que enche o seu coração de paz e alegria e o gozo que vem do céu. A gente se encontra amanhã às 6 da manhã em ponto, horário do Brasil. Beijo!